Seleção brasileira goleia nas eliminatórias, Flamengo tem um risco de perder zagueiro titular, Corinthians corre por Hugo e muito mais. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, eu sou o Alvin, bora pras notícias. Juventus quer Léo Ortiz, mas Flamengo descarta a negociação. O Flamengo já descartou qualquer tipo de negociação com a Juventus por Léo Ortiz nesse momento. Mas o que aconteceu é que depois da grave lesão que Brenner teve no início do mês, Léo Ortiz entrou no radar como solução para a posição na Juventus. Vale destacar que a janela de transferências na Itália está fechada e só reabre lá em janeiro. O Flamengo foi comunicado do interesse pelo empresário do jogador, que também já deixou claro que não vai sentar para negociar nada agora com o clube italiano. Uma coisa que facilitaria e muito na negociação de Léo Ortiz com o clube é que ele já tem passaporte italiano. O jogador apareceu na pré-lista de convocação também da seleção brasileira, só que na posição de volante, isso na época que Tite ainda estava no Flamengo. Agora que Felipe Luiz assumiu o comando do elenco do clube, Léo Ortiz voltou a jogar na posição de origem. Vale lembrar que o zagueiro foi contratado pelo Flamengo no início da temporada depois de uma longa negociação com o Bragantino. O Flamengo pagou 37 milhões e 600 mil reais pelo jogador. E o valor pode chegar a 43 milhões de reais se as metas estipuladas no contrato forem batidas. O Fluminense quer John Arias e Bernal no Fla-Flu. O Fluminense já tem planejado em toda a sua programação o retorno de John Arias e também de Bernal. Foram convocados e trabalharam e muito na data FIFA. Os atletas desembarcam no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, um dia antes de enfrentar o Flamengo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As condições de jogo vão ser avaliadas assim que eles chegarem e se vão ou não para a partida fica por conta da comissão técnica de Mano Menezes. Bernal chega um pouco antes de John Arias no Rio de Janeiro. John Arias deve chegar lá por volta das 8 horas no aeroporto do Rio. O Fla-Flu vai ser às 8 horas na quinta-feira no Maracanã. Vale lembrar que o Fluminense treina pela parte da manhã nessa quarta-feira, mas a comissão técnica já deixou claro que isso não vai impedir nada de Bernal e também John Arias entrarem em campo. O retorno com pouca antecedência não é muita novidade para John Arias, não. Em outubro de 2023 ele jogou no empate entre Equador e Colômbia de 0-0. Quando ele retornou, mal conseguiu dormir e já entrou em campo depois para jogar com o Fluminense. O Fluminense empatou em 3-3 com o Corinthians e inclusive John Arias fez um dos gols da equipe. Já Bernal tá colhendo os frutos de tudo que ele vem fazendo no Fluminense. Foi pela primeira vez convocado para a seleção uruguaia. Inclusive ele falou sobre isso assim que foi apresentado no Fluminense, que era um objetivo de carreira dele. O volante mais ficou no banco de reservas do que atuou com a camisa do Uruguai agora nessa data FIFA, porém os treinamentos de Bielsa são sempre muito pesados. O Fluminense ainda tem 10 jogos para disputar no Campeonato Brasileiro e sonha com um número mágico. O tricolor é o atual 16º colocado com 30 pontos e sonha logo com espantar o fantasma do rebaixamento. O Januário deve entrar em top 10 de capacidade no Brasil. Uma das modificações que o Vasco quer fazer nessa questão da obra do novo São Januário é a questão da capacidade. O projeto inicial era para 47 mil torcedores. O Vasco quer subir esse número para 57. Se isso acontecer, o Vasco vai entrar para o top 10 das maiores arenas do futebol brasileiro. Os estádios com maior capacidade de público no Brasil são o Morumbi, com 66.795 pessoas, o Mané Garrincha em Brasília, com 72.788, e o estádio com maior capacidade no futebol brasileiro é o Maracanã, com 78.838 mil pessoas. Levando em consideração apenas estádios que pertencem aos clubes, como é o caso de São Januário, o Vasco poderá ter a segunda arena com maior capacidade do Brasil, junto com o Arruda, que pertence ao Santa Cruz. O líder nesse recorte é o Morumbis do São Paulo. Para isso, o Vasco teria que conseguir modificar o projeto e vai ter que ver como viabilizar isso por questões de estrutura, trânsito e tudo isso, e também questões financeiras. O projeto real mesmo que será feito vai ser divulgado em breve. O Corinthians diz que Flamengo faz movimento desnecessário em caso de Hugo. Corinthians e Flamengo vivem um impasse com relação à venda de Hugo Souza para o Timão. O Corinthians busca uma solução para poder conseguir comprar logo os 50% dos direitos do goleiro, que hoje é do Flamengo ainda. Além disso, a direção alvinegra aponta que tudo isso que o Flamengo está fazendo é um movimento para desfocar a atenção do jogo da Copa do Brasil que vai acontecer no domingo e mexer ali com o psicológico do goleiro Hugo e também de todo o elenco. A orientação da diretoria para a comissão técnica é que não se comente sobre isso dentro dos treinos do elenco. A diretoria quer que não se fale nada sobre a negociação de Hugo Souza e que deixe na mão dela para resolver essa situação e trazer uma solução. O presidente Augusto Melo acompanha as tratativas, mas sem conversar com o rival. Outra coisa que a diretoria do Corinthians pensa é que a diretoria do Flamengo não esperava que o Hugo Souza fosse ter destaque com a camisa do Corinthians tão rapidamente. E agora a diretoria tá meio que fazendo essa polêmica aí para fazer
ser jogo duro e a torcida não ficar chateada pelo fato de que o goleiro está sendo vendido por um valor muito baixo. Ao todo, o Corinthians deve desembolsar 7 milhões e 300 mil reais para comprar 50% dos direitos do goleiro. O Flamengo exige, como a gente já falou por aqui também, que o Corinthians apresente um fiador para poder comprovar ali e não tomar um calote na hora do pagamento. O que tá pegando com relação à diretoria do Flamengo é que o fiador que o Corinthians quer usar com o Hugo Souza é o mesmo fiador que o Corinthians usou com o Mateuzinho, e o Flamengo ainda não recebeu o dinheiro que deveria ser pago por Mateuzinho. O Flamengo já disse que não vai aceitar a Brax como fiador, então o Corinthians corre atrás de outro fiador. Mas a diretoria do Timão diz que não existe nenhuma possibilidade do negócio melar e que o Hugo vai continuar sim no Corinthians. O prazo para um acerto entre os clubes é até o dia 30 de novembro. Segundo informações, se o Corinthians não acertar como vai fazer esse pagamento, Hugo Souza terá de retornar ao Rio de Janeiro, coisa que o goleiro não quer. Abel Ferreira entra em lista de melhores treinadores do mundo. A revista 442, especializada em futebol lá na Inglaterra, atualizou a sua lista dos melhores 50 treinadores do mundo e colocou Abel Ferreira em 22º colocado. O comandante do Palmeiras está à frente de treinadores como, por exemplo, caras que treinam o Milan, o Chelsea até o Bayern de Munique. Abel também terminou acima de treinadores aqui da América do Sul que são considerados grandes nomes, como por exemplo Marcelo Gadiardo, Marcelo Bielsa, e aqui no Brasil Abel está à frente de Fernando Diniz e também de Tite. Segundo a revista, os 3 melhores treinadores do mundo são Xabi Alonso em terceiro, Carlo Ancelotti em segundo e Pep Guardiola é o melhor treinador do mundo, segundo a revista inglesa. O Galo terá joia da base no ataque contra o Fortaleza. O Galo enfrenta o Fortaleza nessa quarta-feira às 9h45 no Castelão e vai ter que ir com um time alternativo. Hulk está suspenso, Daverson também está suspenso e Paulinho vai ser poupado. Então o Atlético vai ter que dar um jeito nisso aí. Scarpa também é dúvida para esse jogo. Então com isso o Milito vai ter que usar outros nomes, como por exemplo Brian Palacios, Alisson e Allan Kardec. A gente sabe que esses atletas citados são atletas de perfis diferentes, mas vão ter que aproveitar a oportunidade, né? Já que vão conseguir entrar em campo. A comissão técnica do Galo já estava planejada para isso, para poder poupar jogadores para a semifinal da Copa do Brasil que acontece no sábado contra o Vasco. Inter e Grêmio chegam ao Grenal embalados. O Grenal de sábado pode sim ser considerado um momento de reconstrução tanto para Internacional quanto para Grêmio. Fortemente atingidos pelas enchentes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, os clubes vêm com um ótimo segundo turno, se for comparado ao que se esperava que aconteceria com eles. Os times oscilaram muito no primeiro turno e sofreram bastante, principalmente do lado do Grêmio. Os dois times chegam para o confronto do segundo turno na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro entre os melhores times do segundo turno. O Grêmio é o atual 4º colocado, uma posição à frente do Inter, que é o 5º colocado. A evolução da dupla Grenal no segundo turno prova que os times conseguiram sim dar a volta por cima, apesar de tantos problemas. O Grenal será disputado às 16 horas no Beira-Rio nesse sábado. O Colorado é o atual 6º colocado e briga por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Já o Tricolor é o 11º colocado e vai aí tentando nadar de braçadas para escapar de uma vez do Z4. A seleção brasileira goleia e respira nas eliminatórias. O Brasil dominou e goleou a seleção do Peru por 4-0 no estádio Mané Garrincha em Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Rafinha fez 2 gols, Andreas fez um golaço de voleio e Luiz Henrique fechou a conta da partida, que fez a seleção ficar com 16 pontos em 4º lugar. Você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também os seus comentários, porque eles são muito importantes pra gente. Se você gosta desse formato, então deixa o seu like pra gente poder continuar trabalhando aqui e fazendo muito vídeo pra você. Meu nome é Alvin e até a próxima.